Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa terceira aula do capítulo 14, um capítulo, né, bem difícil. Eu falei para os irmãos, eu acho e tenho aprendido muito, aliás, louvo a Deus pela escolha dessa carta para estarmos estudando. Quem me conhece mais pessoalmente, né, tenho vivido dias difíceis e como ao estudar o capítulo, o Senhor vai ali falando ao meu coração e trabalhando com relação às coisas que eu tenho vivido no meu dia a dia. Hoje estaremos aqui na última parte, capítulo 14, versículos 13 a 23, falando sobre a liberdade e o amor. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor. Continue nos dando a tua orientação e a tua direção. Continua me usando, Senhor, que a qualquer tempo que esse vídeo seja assistido, que as pessoas possam receber o pleno entendimento da tua palavra, para poder gozar a liberdade que o Senhor nos entregou de forma plena. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, dando continuidade, nós vimos na aula passada que a liberdade é um dos pontos altos do cristianismo. Entenda essa liberdade dentro do contexto judaico, ali a forma cheio de restrição, cheio de limites, e aí vem Cristo, não é? E aí todas as coisas nos são lícitas, mas não esqueça do resto do versículo, mas nem todas as coisas nos convêm. Cristo realmente nos libertou e verdadeiramente nós somos livres. E aí Paulo vai dizer aqui, não é comida e bebida. O reino dos céus não é comida e bebida. Por que vocês ficam se prendendo a comida e bebida? Por que vocês ficam se prendendo a questão de roupas? Já viu como é que nós nos prendemos e essas questões? Quanta polêmica que gira. Nós aqui vivemos no Rio de Janeiro, próximo da praia. E aí é muito comum que os nossos jovens queiram vir para a igreja de bermuda e de chinelo. Ah, irmã Ana Cláudia, mas isso não pode. Olha, eu também fui criada com o não pode. Eu fui criada com a melhor roupa, é a roupa da igreja. Comprou uma roupa nova, o primeiro lugar para sair com a roupa nova é na igreja, é o lugar de estrear a roupa nova. Minha mãe sempre falava, se você for falar com o presidente da República, você não vai querer estar bem aparado, né? Você não vai querer estar ali com o seu cabelo feito, você não vai querer estar ali com as suas unhas feitas, você não vai querer estar com uma roupa digna de estar diante do representante da nação. Então, como que você não vai estar digna para estar diante de Deus? Eu digo para os irmãos que ultimamente eu aderi à moda do tênis e tenho dificuldade até às vezes de vir com o meu tênisinho para a igreja. Por quê? Porque a gente não vai. Quem é que vai falar com o presidente da República e vai moderninho e de tênis? Agora, irmãos, está errado eles virem de bermuda e de chinelo de dedo? Irmãos, o meu filho tem 18 anos. Em pleno verão do Rio de Janeiro, um sol de 40 graus. Desculpe, irmãos. Mas para mim, ele estar na igreja de bermuda e de chinelo é muito melhor do que se ele estivesse preferindo estar na praia. Ah, mas não é a roupa, irmã, com que ele deve estar lá. Sim, mas nós precisamos entender o que é cultural e o que não é. Ele está vindo de bermuda e de chinelo porque ele se sente livre ou ele está vindo porque ele quer afrontar? Porque quando eu era pequena e a gente não podia nem ir de calça comprida na igreja, às vezes a gente queria ir nos cultos, nos lares de calça comprida só para afrontar, para mostrar que a gente era moderninha e que podia. E aí levava uma repreensão. Era terrível, né? Era muito difícil aquela época. Lembrando assim, a gente fica lembrando. Mas eu lembro de uma vez a minha mãe ter comentado comigo. A minha mãe foi uma pessoa que ela cresceu muito, porque eu tenho a minha mãe antes dela fazer uma faculdade de psicologia e a minha mãe depois dela fazer a faculdade de psicologia. São duas pessoas completamente diferentes. E eu lembro que a minha mãe, quando eu era criança, ela comentando
que uma vez uma colega dela, na escola de obreiras, a minha mãe fez a escola de obreiras, era uma escola antes do Iber, né? Nós tivemos o Iber, depois o CIEM, hoje não temos mais nada, infelizmente, mas na época era a escola de obreiras, e a minha mãe falou que tinha uma colega e era interna, e a minha mãe se sentia incomodada, porque a colega dela botava a camisola e ficava lá toda à vontade, lendo a Bíblia e orando. E a minha mãe disse que chegou para ela um dia e chamou a atenção dela. Falou, fulana, isso são modos de você estar aí lendo a Bíblia, de você estar orando, um momento devocional. E a colega dela falou assim, poxa, Nicinha, eu me sinto livre, porque Deus me conhece por dentro e por fora. Ele me conhece de todas as formas. Então, não tem ninguém com quem eu possa ter mais liberdade do que com Deus. E a minha mãe disse que entendeu ali a lição. Então, eu preciso entender a forma como aquela pessoa ali vê essa situação. Voltando para o exemplo do meu filho, ele vai para a festa, irmãos, e você fica assim, meu filho, tem certeza? E ele acha que está totalmente livre. Então, não é só aqui nesse ambiente, é a forma deles de estarem andando nos dias de hoje. E aí, nós precisamos ver, porque às vezes um comportamento, uma atitude, pode fazer com que perca-se o interesse total de estar ali. Não é que a gente vá aturar e aceitar todas as coisas, irmãos. Não, existem limites. Existem limites. Agora, existem coisas que a gente tem que ver, repensar, pensar com uma forma mais... tentar sair ali daquela situação, olhar de fora para entender todos os pontos, para entender todos os lados. Os fariseus, irmãos, eles haviam acrescentado à Torá oral uma interpretação que aumentava em muito a regra dos judeus. Com o cristianismo, isso tudo cai. E Paulo, ele já havia entendido que tudo aquilo havia caído. A gente vê lá o concílio na igreja em Jerusalém, onde Paulo, inclusive, confronta Pedro. Agora, olha só, nós sabemos a posição de Paulo com relação à circuncisão. Mas Paulo faz a circuncisão de Timóteo. Porque o fato de Timóteo ser um líder de igreja e ele não ser circuncidado estava incomodando demais. Para Timóteo, aquilo ali faria diferença? Não faria diferença. Então é uma coisa que a gente tem que aprender a respeitar e a obedecer. Não é obedecer, é atender. Isso se chama amor. Se eu, ao comer determinada coisa, eu estou escandalizando o meu irmão, por que eu vou comer? Por que eu vou fazer aquilo ali na frente dele? Ou eu estou querendo confrontá-lo, afrontá-lo, ou eu não sei o que se passa na cabeça de determinadas pessoas. Porque quando eu sou livre e eu tenho amor pelo meu próximo, eu faço aquilo no meu momento adequado. Eu não preciso expor e expor o que eu faço ou deixo de fazer, irmãos. Paulo pede que, acima de tudo, haja o amor entre os irmãos. E ele começa aqui, o capítulo 14, versículo 13, ele começa falando, olha, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, para com essa briga, para com essa discussão, porque essa discussão não leva a nada. Paulo começou o capítulo dizendo, acolher o que é débil na fé, não porém para discussão de opinião. Isso divide igreja, isso traz briga para os irmãos, são coisas importantes, mas não são coisas para ficarem sendo debatidas, muito menos em internet. Não é lugar, não é o fórum. Nós só nos expomos ao ridículo para sermos tripudiados pela sociedade de um modo geral. Servimos de escândalo, de pedra de tropeço. Temos que tomar cuidado com essas coisas.
E Paulo continua: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Esse versículo é muito importante. Olha, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que a considera impura. Para esse é impura. O judeu, para ele, comer a carne de porco era impureza. Então não coma. Para o judeu, como Paulo, que já havia entendido que ele era livre, que a carne de porco em si mesmo, ela não era para o bem nem para o mal, mas o porco tinha sido um animal criado por Deus. O coelho e outros que agora eu tenho dificuldade para lembrar, os que têm os pezinhos fendidos. Se ele achava que podia, ele comia e ele estava tranquilo. Mas se ao me ver comendo, ou se ao ver Paulo comendo, alguém fosse lá e falasse: ah, isso aí Paulo tá comendo, eu vou comer também. Já pecou. Por quê? Porque ele fez uma coisa achando que era pecado. E isso é tão interessante, me faz lembrar assim, vários exemplos, né? Eu lembro, voltando ao exemplo do meu filho, ele vai ficar pau da vida. Ele me perguntava quando ele era criança: mãe, essa palavra assim é palavrão? Mãe, essa palavra é palavrão? E eu falava para ele: filho, o palavrão não está na palavra. Não está, irmãos, na palavra. Está na intenção com que eu falo aquela palavra. Então, quer ver uma coisa que mulher faz demais? Quando chega para a irmã e fala assim: querida, tá querendo te chamar de outras coisas, tá xingando. Tá xingando. Quando o homem chega e fala assim pra gente: minha filha, tá xingando. Tá dizendo tipo assim: ô sua idiota, ô sua... E aí os irmãos têm a criatividade de vocês. O meu esposo, quando ele está bravo comigo, ele fala: meu amor. Eu sei que ele devia estar querendo falar outra coisa para mim e ele está vindo com o meu amor. Eu considero palavrão isso, irmãos. Nas mídias sociais, já viram o joinha? Quando você está chateado com a pessoa, você não gostou da mensagem que a pessoa te postou, aí você vai lá e bota um joinha. O joinha livre imaginação. Então, não está no fazer, irmãos. Está na intenção de fazer. Estão entendendo? Nada, né? O que Paulo está dizendo aqui, olha, nada por si mesmo, por si só, é impura. Nada por si só é impuro. A impureza está na minha intenção ao fazer aquilo. Eu estou fazendo aquilo porque eu acho que eu sou livre para fazer aquilo, porque eu não sinto nenhum remorso, eu não sinto nenhum problema de fazer aquilo, ou eu estou fazendo porque eu quero magoar, porque eu quero afrontar, porque eu quero tripudiar de alguém. Já pequei, porque aí eu entro lá nas leis morais que não caem. Não cobice, não fale mal. Não toma o nome de Deus em vão, não adultera. Paulo continua: se por causa de comida o teu irmão se entristece e já não anda segundo o amor fraternal por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Esse versículo aqui não precisa nem de explicação. Se eu estou fazendo, se comer aquilo ali está entristecendo meu irmão, é o exemplo da circuncisão de Timóteo. Tinha necessidade? Não, Timóteo não tinha que ser circuncidado. Mas ele foi. Por quê? Porque para aqueles irmãos ali era importante. Timóteo entendia que a circuncisão não tinha nada a ver com salvação, que ele era salvo e etc e tal. Mas fazer ou não fazer faria diferença? Não, então vamos lá.
Eu me sinto livre para fazer e eu me sinto livre para não fazer. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Vou repetir, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e Espírito Santo. Algumas pessoas falam assim, mas com relação à bebida tem a questão do domínio próprio, isso e aquilo. Irmãos, tem a questão do domínio próprio. Agora a Bíblia é bem clara que a glutonaria também é pecado. Aí às vezes o irmão, ele não toma lá a bebida, mas ele pega assim uma Big Coke, né? 2 litros de Coca-Cola, bota do lado da mesa do trabalho e passa o dia inteiro ali, ó, tomando aquilo ali. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Aquilo ali vai fazer bem para o meu corpo? Da mesma forma que a bebida alcoólica, o refrigerante em excesso, o açúcar, está fazendo bem para o meu corpo? Então eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes o argumento que eu uso para defender determinada coisa que eu tenho por certa, eu estou fazendo a mesma coisa, só que com outro ingrediente. E aí é o que eu falo. Se eu sou viciado na Coca-Cola, eu sou viciado. E aí deveria ir lá para o Coca-Cola Anônimos. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O que nós devemos buscar, irmãos, não são essas confusões, essas tretas, essas diferenças, esses disse-me-disse, essas acusações, que isso já levou muita igreja a ser dividida. O que divide a igreja é isso. O que divide a igreja é isso. É o legalismo religioso, a liberdade das partes de uns, o legalismo de parte de outros, e aí você cria a igreja dos vegetarianos e a igreja dos carnívoros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer para o escândalo. Isso se aplica a tudo. Vai aí, lembra os meus exemplos dos palavrões e das outras coisas. Não é? Todas as coisas, na verdade, são limpas. Então, a palavra, ela é má em si? Tem que ir lá ver a origem dela e tudo mais, mas de um modo geral, irmãos, é o que eu falo. Eu posso usar uma palavra que está lá no dicionário, lá no Aurélio, mas eu estou usando com a intenção má. Presta atenção. É bom não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Irmãos, lembra qual é o maior mandamento? Ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo. Aí eu até estava aqui falando há umas 2 ou 3 aulas atrás, não é, que um irmão estava me explicando a origem grega e que no grego não existe a palavra amor próprio, não existe o significado do termo amor próprio, e que então o significado no original é ame ao próximo como você é amado. Então, em primeiro lugar, ame a Deus acima de todas as coisas. E ame ao próximo como Deus te ama. E aí, se eu amo o meu próximo e fazer aquelas coisas ali está, chateando muito, se o irmão realmente não entende, se ele tenta, se ele faz de tudo para estar ali, mas ele não consegue entender, não faça. Não faça. Eu uso calça comprida para pregar, mas se eu vou pregar num lugar e eu sei que ali é uma denominação um pouco mais rígida, um pouco mais conservadora, eu pergunto. Ou simplesmente eu já coloco a saia. Por que eu tenho que servir de escândalo, irmão? Por que eu tenho que chatear as pessoas que vão estar ali? Não foi para isso que Cristo nos libertou.
Isso não é liberdade, isso é afronta. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Olha que coisa linda. Só esse versículo, ele fecha tudo. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, ou seja, a sua consciência é o seu guia. Lembro mais uma vez que não estamos falando de pecados que estão explícitos na Bíblia. Avareza, glutonaria, bebedice, fofoca, maledicência. Às vezes a gente esquece desses, né? Isso também divide igreja pra caramba. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que o faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar usando as palavras que eu disse aqui, disse todas com muito carinho, com muita consideração. Como eu disse, irmãos, eu venho de um legalismo religioso danado, ainda tenho muitas coisas das quais eu preciso me libertar. Legalismo religioso tenho, sou legalista com muita coisa, apta para julgar, sou apta para julgar, para falar, antes de analisar, antes de ver todo o contexto. Ah, Jesus, tenha misericórdia da tua serva. Nós somos assim, irmãos, nós somos fracos, somos falhos. Mas o importante é que nós estejamos sempre estudando a palavra de Deus, porque ela abre as nossas mentes. Ela é luz para os nossos caminhos. E é o que eu sempre digo, nós vamos subir ali, às vezes eu estou lá, subi 2 degraus, 3 degraus, e eu me sinto assim, eu estou começando a ser liberta no Evangelho, e aí eu vou lá, acontece alguma coisa, eu caio 4, 5 degraus de novo, e entro ali num legalismo, entro numa questão de julgar a pessoa. Vamos orar, né? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos fazer todas as coisas com a verdadeira intenção, né? Com uma intenção verdadeira, uma intenção real em Cristo. Que assim seja. Amém.